Shalom, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu nome é Alexandre Furlan e no vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre o dízimo. É um assunto muito polêmico, então eu peço que, se eu não conseguir terminar esse vídeo em 20 minutos, que você assista o vídeo 2, tá bom? É só você botar assim no YouTube para encontrar o vídeo 2, Capelão Alexandre, dízimo, vídeo 2. Então, muitos irmãos acreditam que ainda devemos continuar contribuindo com o dízimo no Novo Testamento, outros não acreditam. Mas nós fazemos nossos vídeos na regra correta de interpretação. Não gostamos de falar o que pensamos, né? Deus deixou uma regra lá em Isaías 28, versículo 9 e 10, que é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Isso bem retrata o que Jesus disse em Mateus 13, 52. Todo escriba bem instruído acerca do reino de Deus é como um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Coisas novas, Novo Testamento, coisas velhas, Velho Testamento. Ah, irmão, mas por que Jesus não disse Novo Testamento e Velho Testamento? Porque naquela época não existia ainda o Novo Testamento. É o que bem retrata em Apocalipse capítulo 10, quando o anjo dá aquele livrinho para João e diz: come este livrinho. Aí, quando João come, ele vê que doce como mel, mas quando ele engoliu, amargou. Aí o anjo disse: importas que profetizes outra vez a povos, nações, multidões e línguas. Aquele livrinho é a Bíblia quando ela fosse montada, porque ela é muito doce como mel quando você lê, mas quando você conhece a verdade de Deus, aí ela amarga. Aí você vai entender porque muitos são chamados, poucos são escolhidos, porque a porta é estreita e poucos vão conseguir entrar por ela, né? A gente fez um vídeo recente sobre predestinação. Então, quando você puder, assista esse vídeo, ficou muito legal, vai tirar todas as suas dúvidas. Então, vamos falar aqui sobre o dízimo no Novo Testamento, né? Primeiro você precisa entender que o dízimo é um princípio da palavra de Deus praticado pelos homens de Deus. Por quê? Porque não surgiu o dízimo na Bíblia através da lei de Moisés. Não foi, irmãos. Você vai ver quando Abraão, depois da guerra, ele se encontra com Melquisedeque. Melquisedeque é rei de Salém, rei de paz, né? A Bíblia fala que esse Melquisedeque não tinha princípio nem fim de dias. Quem era aquele Melquisedeque? Sacerdote do Deus Altíssimo. Era Jesus, irmãos. Era ele que estava ali. Jesus tem várias aparições dele no Antigo Testamento, né? Você vai ver quando aquele anjo aparece lá para Manoá, o pai de Sansão, né? Aí o Manoá queria fazer um sacrifício para o anjo diz o que para ele? Não, sacrifício é só para Deus, mas por que perguntas o meu nome, já que é maravilhoso? Esse maravilhoso é aquele Isaías 9,6. O menino nasceu, um filho se nos deu, o seu nome será maravilhoso, conselheiro. Entendeu? Então, assim na sarça, aquele anjo que estava lá na sarça, que disse para Moisés: tira a sandália dos teus pés, porque a terra em que tu está pisando é terra santa. Aquele anjo que apareceu para Josué, no capítulo, se não me engano, 6 ou 4, que disse as mesmas palavras que aquele anjo da sarça disse: tira as sandálias dos teus pés, porque a terra que tu está pisando é terra santa. Aí Josué se prostra aos pés do anjo. Aquele anjo disse que ele é o príncipe do exército, do Senhor Deus. Quem era aquele anjo? Lá em Apocalipse, quando João se prostrou aos pés do anjo, o anjo não aceitou, mas Jesus aceitou. E lá na carta aos Hebreus diz o quê? Todos os anjos de Deus o adorem. Então ele é o nosso rei, nosso Senhor. Entendeu? Então vamos lá. Então o dízimo, ele não surgiu com a lei de Moisés. Primeira vez que a gente vê dízimo na Bíblia é quando Abraão entrega o dízimo de tudo ali a Melquisedeque. Tá, mas Jesus disse algo importante também, né? Ele disse em Mateus 7, versículo 6, para a gente não dar aos cães o que é santo e não lançar nossas pérolas aos porcos. Santo é algo que é separado. Então, se a gente não pode dar aos cães o que é santo, santo é algo separado para quem? Para Deus. E quem são esses cães, né? Que você não pode dar o que é santo? Ele está falando aqui, irmão, de dízimo e oferta. Aqui em Isaías 56, versículo 10 e 11, diz assim: todos os seus atalaias são cegos, nada sabem, todos são cães mudos, não podem ladrar, deitados, sonham e gostam de dormir, e estes cães são gulosos, nunca se podem fartar, e estes cães são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Então, quando Jesus diz em Mateus 7, versículo 6, não dê aos cães o que é santo, ele está dizendo, não dê aquilo que é separado para Deus,
para pastores que nada compreendem. Porque você acaba alimentando esses cães, e o que esses cães fazem? Como eles são pastores que nada compreendem, ele contamina os irmãos. Eles não entram no reino dos céus, como diz Mateus 23, e não deixam entrar aqueles que querem. Porque eles não foram chamados para isso. Muitas pessoas não têm chamado de Deus, e a Bíblia fala em Tiago, não queira muito de vocês ser mestres, porque vocês vão receber um juízo muito mais rigoroso. Ai deles, né? 2 Pedro 2 também fala sobre isso, que vão surgir muitos falsos profetas, enganarão a muitos e farão de nós negócio com palavras cingidas. Porque a palavra de Deus, como eu disse no livrinho de Apocalipse 10, né? São palavras duras, irmãos. O caminho, tanto é que você conhece a parábola das 10 virgens, né? As 10 eram virgens, as 10 tinham lâmpadas, mas só as prudentes que entraram, porque tinha reserva de azeite, a vida de santidade. Por isso que a porta é estreita e poucos vão entrar, muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Então o dízimo, ele surgiu ali com Abraão, antes da lei de Moisés, e também tem um relato, né, de Gênesis 28. Você precisa entender isso, porque aí você vai entender o porquê que eu disse que o dízimo é o princípio da palavra de Deus praticado pelos homens de Deus. Vamos lá, Gênesis 28, versículo 18 a 22 diz assim: Jacó levantou-se de manhã cedo, tomou a pedra, presta atenção nessa pedra, que pusera debaixo da cabeça e a pôs como coluna para sustentar a vida dele. E derramou-lhe azeite em cima, derramou azeite na pedra. E chamou aquele lugar Betel. Betel significa casa de Deus. Porém o nome da cidade antes era Luz. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar neste caminho que vou seguindo, e me der pão, entendimento da palavra, nem só de pão verá o homem, me der pão para comer e veste para vestir, ou seja, permitir que eu viva uma vida de santidade. Por isso que tem a oração do Pai Nosso, né? Você pede a Deus para não deixar você cair em tentação. Mas, versículo 21. Nós estamos lendo aqui, Gênesis 28, versículo 21 agora. De modo que eu volte em paz à casa de meu pai, ou seja, que eu alcance a eternidade da vida eterna. Se o Senhor Deus for meu Deus, então esta pedra que tenho posto como coluna será casa de Deus. E de tudo quanto me der, certamente darei o dízimo. Então, o dízimo já existia antes da lei, a lei de Moisés, que foi dada à tribo de Levi. E essa pedra? Quem é essa pedra? Essa pedra é Jesus, né? Quando ele disse que ia botar aquela pedra como travesseiro, é um descanso para ele. A coluna que vai sustentar a vida dele é Jesus, a palavra, né? Esse pão é a palavra, tudo é Jesus, irmão. Então, mas por que Jesus é essa pedra? Jesus é a pedra que os construtores rejeitaram e se tornou em pedra de tropeço. Jesus é aquela pedra de Daniel capítulo 2, que é cortada sem auxílio de mãos humanas, que cai sobre os pés da estátua, destrói toda a estátua e subsiste para todo sempre. É a pedra, Jesus. Jesus é aquela pedra que ele disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É Jesus. Então, volto a repetir, o dízimo é um princípio da palavra de Deus praticado pelos homens de Deus. Ah, mas tem dízimo no Novo Testamento? Vou chegar lá. Você vai entender. Então, o dízimo foi criado na lei de Moisés para a tribo de Levi. Por quê? Porque eram 12 tribos. As 11 tribos receberam terras. A tribo de Levi ficou dependente do dízimo das ofertas. Foi uma lei que Deus criou. Está escrito aqui em Números 18, 21. Eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos. Você dá para Deus e Deus dá para a tribo de Levi. Por quê? Porque Deus, irmão, gosta de honrar aqueles que Ele levanta. Por isso que Paulo vai dizer que aqueles que ensinam são dignos de dobrados honorários. Mas você vai entender melhor quando a gente for ler os textos, né? Porque eu não gosto de falar o que penso. Nós temos que ler, ver o que a Bíblia diz, né? Seguindo a regra correta de interpretação. Então, só para você entender como foi dada a lei do dízimo. Números 18, versículo 21 diz assim: eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que presta. O serviço da tenda da congregação. Porque os dízimos que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor Deus em oferta alçada, eu os tenho dado por herança aos levitas. Entendeu? Então, Deus pediu o dízimo para dar para ele. Aí Deus dá para os levitas. Porque Deus não deu terra a eles. Deus sustenta eles através do dízimo das ofertas das outras 11 tribos.
Amém? Então, um texto que é muito usado dentro das igrejas evangélicas, muitas das vezes para oprimir o povo. Malaquias 3, né? Roubará o homem a Deus? Em que me roubais? No dízimos e nas ofertas. Amém? Só que, quando você lê Malaquias, capítulo 2, do versículo 1 em diante, até o capítulo todo do 3, até o capítulo 3, você vai ver que Deus está falando aquilo ali para os sacerdotes, para a liderança religiosa. Para a liderança religiosa e para aqueles também que, vendo que a liderança religiosa roubava a Deus nos dízimos e nas ofertas, paravam de dar. E é justamente o que está acontecendo hoje. Porque não há nada novo debaixo do sol. Eclesiastes 1,9 diz, né? Há algo que se possa dizer, veja, isso é novo? Não, já foi muito tempo antes da nossa geração. Porque se repete, é a mesma coisa. Porque o inimigo de Deus, ele usa os falsos profetas para fazer você perder a sua fé, para você desistir da caminhada. E assim estava acontecendo na época de Malaquias, estava acontecendo quando Jesus chegou, por isso que Jesus vai repreender a liderança religiosa em Mateus 23, depois você medita lá em Mateus 23. Mas olha o que diz aqui em Malaquias, capítulo 2, que é o capítulo 3, onde fala roubará o homem a Deus, roubará em que? No dízimo da oferta? O capítulo 3 é a continuação do capítulo 2. Olha o que diz aqui, como começa o texto. Malaquias 2, versículo 1 diz assim: agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós. Então, a palavra de Deus está sendo dirigida a quem? À liderança religiosa. Malaquias 2, versículo 1. Agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós. Se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor Deus dos exércitos, enviarei a maldição contra vós, e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e já as tenho amaldiçoado. Por que já as tenho amaldiçoado? Lá em Eclesiastes 3,15 diz, o que é, já foi. O que há de ser, também já foi. E Deus pede conta do que passou. Então, irmão, tudo que aconteceu, desde o início da criação até o fim de todas as coisas, Deus sabe. Então Deus sabe que a liderança religiosa, desde a época lá de Malaquias até os dias de hoje, não usam de forma correta os dízimos e as ofertas. E muitos deles nem foram chamados para estar ministrando a palavra de Deus, para estar apacentando os irmãos com ciência e sabedoria na palavra. Porque um verdadeiro pastor, quando ele é chamado por Deus e pelo Senhor Jesus, está lá em Efésios 4, ele tem uma missão a cumprir: aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, até que todos cheguem à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus e à estatura de varão perfeito, para que nenhum de nós sejamos levados em nenhum vento de doutrina. Então, qual é a missão do verdadeiro pastor? Aperfeiçoar os santos para a obra do ministério. Fazer com que você esteja em harmonia com a palavra de Deus, chegue ao pleno conhecimento da verdade, porque lá em 2 Timóteo 2,15 diz, procura te apresentar diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então essa é a missão do verdadeiro pastor. Por quê? Porque Deus, que hoje Ele habita em nós, Ele quer nos guiar. Por isso que em Romanos 8,14 diz, se sois guiados pelo Espírito de Deus, verdadeiramente sois filhos de Deus. Então, Deus está repreendendo aqui em Malaquias 2 a liderança religiosa. Vamos continuar aqui o versículo 2. Ó. Se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor Deus dos exércitos, enviarei a maldição contra vós, e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e já as tenho amaldiçoado. Porque não aplicais a isso o vosso coração. Eis que vos reprovarei a posteridade, e espalharei sobre os vossos rostos o esterco, sim, o esterco dos vossos sacrifícios. Então Deus não estava aceitando, né, irmão? Está fazendo muito calor aqui. Deus não estava aceitando, né, o sacrifício. Né? Hoje também Deus não tem aceitado os sacrifícios de muitos pastores, né? Porque a Bíblia fala em Romanos 12, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, como hoje não é prestado um culto racional, é mais um culto emocional, onde é falado para os irmãos dentro das igrejas aquilo que eles querem ouvir, não aquilo que eles precisam ouvir, onde a maioria do povo está na igreja há anos e não entende nada da palavra de Deus, não entende o livro do Apocalipse, não entende, né, que se não tiver andar em harmonia com a palavra, uma vida de santidade, se não for guiado pelo Espírito de Deus, não é filho de Deus.
Então, irmão, não há nada novo debaixo do sol. Vamos lá, versículo 4. Malaquias 2, versículo 4. Então sabereis que eu vos enviarei este mandamento, para que o meu pacto fosse com Levi, diz o Senhor Deus dos Exércitos. Meu pacto com ele foi de vida e de paz. E eu lhes dei para que me temesse, e ele me temeu. Assombrou-se por causa do meu nome. A lei da verdade estava na sua boca, e a impiedade não se achou nos seus lábios. Ele andou comigo em paz e em retidão. Ele está citando aqui, né, na época de Moisés e Arão, né, quando foi ali levantada a tribo de Levi, começaram a ministrar, eles temiam, eles viam muitos sinais e prodígios da parte de Deus, né? Aí depois foi só se perdendo, né? E da iniquidade apartou a muitos, pois os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar instrução, porque ele é o mensageiro, é o anjo. Mensageiro e anjo é a mesma coisa. Quando a Bíblia fala lá das 7 igrejas, né, da Ásia, ao anjo da igreja é mensageiro, tá? Só que aqui, por que eles não traduziram mensageiro para anjo? Por quê? Né? Então, Malaquias 2, versículo 10. Pois os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é o mensageiro, né, o anjo do Senhor dos Exércitos. Aí continua no capítulo 3. Então nós vimos em Malaquias 2, versículo 1, ó sacerdote, esse mandamento é para vós. Continua o capítulo 3 agora, Malaquias 3, versículo 1. Eis que eu envio o meu mensageiro. O mensageiro é João Batista, né? Ele veio, né, abrir o caminho. E ele há de preparar o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor Deus. Então, João Batista vem abrindo o caminho. E de repente virá a seu templo. Lembre-se que Jesus chega no templo, estavam lá fazendo um comércio lá no templo, né? Ele começa a derrubar tudo. E ele diz, não façais da casa de meu pai um covil de salteadores, porque está escrito, minha casa será chamada casa de oração. Aí a liderança religiosa da época questiona Jesus, mas com que autoridade você faz isso? Aí Jesus responde, derrubem este templo e em 3 dias eu levanto outro. Aí eles começaram a rir. Aí termina o texto assim, Jesus falava do templo do seu corpo. Então, irmão, a casa do Pai era o templo lá. Começou o templo de Salomão, depois, né, ela é reconstruído, depois, na época de Herodes, ali era a casa do Pai. O próprio Jesus disse, não façais da casa de meu Pai, porque está escrito, minha casa será chamada casa de oração. Mas Jesus disse para derrubar aquele templo, que em 3 dias levantava outro. E ele falava do templo do seu corpo. Então, quando Jesus morre, no 3º dia, quando ele ressuscita, surge agora um novo templo. A nova casa de Deus, que é o corpo de Cristo. E quem forma o corpo de Cristo? Todo aquele que se arrepende dos pecados, confessa Jesus, sepulta o velho homem batido nas águas, e aí começa a viver uma vida em harmonia com a palavra de Deus. Então, nós somos templos hoje do Espírito Santo de Deus. Deus não habita mais em templo feito por mãos de homens, como diz em Atos 17, 24 a 28. Então vamos lá. Malaquias 3, versículo. Eis que eu envio o meu mensageiro, falando de João Batista, e ele há de preparar o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor Deus, a quem vós buscais. Agora que ele vai dizer, ninguém presta atenção, ó. E o anjo do pacto, quem é esse anjo do pacto? O mesmo anjo que apareceu lá na sarça, que apareceu para Josué, que apareceu para Manoá. Quem é esse anjo do pacto? Que o nome dele é maravilhoso. Jesus, ó. E o anjo do pacto a quem vós desejais. Eis que ele, o anjo do pacto, que é Jesus, vem, diz o Senhor Deus dos Exércitos, o Pai. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Pois ele será como fogo de ourives, ou fogo de fundidor, e como sabão do lavandeiro. Para queimar, para purificar, para lavar quem? Vocês vão ver, os sacerdotes, a liderança religiosa, que não estavam cumprindo com seu papel. E são eles que estavam roubando a Deus. Eles roubavam a Deus nos dízimos das ofertas, porque o povo dava, eles usavam de forma incorreta. Aí o povo parava de dar, é o que nós vamos ler aqui. Aí tanto eles, a liderança religiosa, quanto o povo estava roubando a Deus. Vamos lá, versículo 2. Malaquias 3, versículo 2. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Pois ele será como fogo de fundidor e como sabão de lavandeiro. Assentar-se-á como fundidor e purificador de prata,
e purificará os